estamos iniciando a proximidade com a grande semana. E a palavra de Deus já vai nos ajudando a irmos vivendo também na Quaresma os primeiros sinais do mistério pascual, do grande ato libertador e redentor de Deus através de Jesus Cristo, na doação de sua vida e na recuperação da vida doada, ressuscitada, e do oferecimento a toda a humanidade para a participação nesta vida nova, vivida em Cristo. A primeira leitura que nós ouvimos, o profeta Jeremias, ele ajuda o povo a compreender, e também nós, de que Deus tem um desejo tão forte de nos salvar, de nos libertar das amarras do pecado e das diversas situações que nos impedem de vivermos em plenitude a alegria do seu amor. E vivendo a alegria do amor de Deus, nós possamos melhorar e transformar os nossos relacionamentos, a nossa convivência humana, e fazer também com que ainda neste mundo consigamos instalar a experiência do reino de Deus, reino marcado pela solidariedade, reino marcado pela justiça, reino marcado pela paz. Este reino que é fruto de uma doação, de uma entrega. E o profeta, ele nos ajuda a perceber que Deus não quer que nós vivamos o nosso percurso simplesmente empurrados pela força, obrigados pela lei, mas que nós possamos de fato conhecer e reconhecer este amor que Deus nos tem. E em cada desígnio de Deus, em cada orientação de Deus, reconhecermos um cuidado que nos quer preservar da morte e não nos pesar e nos oprimir. Por isso, o Senhor, Ele revela o tempo em que nós teremos de fato um conhecimento do seu amor, que aquilo que é a sua lei não será postas em pedras e não será pesado a nós, mas será inscrito em nossos corações. Nós vamos aderir ao projeto de Deus de tal forma que aquilo que aos olhos dos outros possa parecer uma lei, para nós é um gesto de carinho de Deus. É um gesto de cuidado de quem quer preservar os seus amados da morte e do sofrimento. Para nos preservar da morte eterna, para nos preservar do sofrimento de uma vida vazia, Deus mesmo se colocou próximo. E assumindo a nossa carne, viveu em tudo as provações humanas. Como diz a segunda leitura, Jesus experimentou na sua humanidade as angústias, as dores e os sofrimentos que todo ser humano experimenta. Jesus assimila em si este sofrimento não com revolta, mas com uma obediência de quem entende o bem que irá gerar a partir da sua entrega. O próprio Senhor nos lembra a carta aos Hebreus. Elevou a Deus súplicas, clamores e ação de graças, aquele que o podia livrar da morte.
A morte aqui, que diz o autor, não é a morte biológica. Esta todos vamos passar e conhecer. A morte que diz o autor é aquela fruto da desobediência ao amor que nos é oferecido por Deus. É a morte de uma vida vazia. É a morte de uma vida sem sentido. É a morte de uma vida sem futuro. Como seria a vida de alguém sem a presença de Deus, sem o conteúdo do amor e do cuidado que Deus tem para conosco. Jesus, na obediência ao Pai, levou a sua missão até o fim, até o momento em que ele realizou o projeto que lhe foi confiado. E nós somos chamados em Cristo, a quem aderimos e em quem fomos enxertados pelo batismo, a assumirmos também esta missão de sermos seus seguidores, não por palavras, mas sermos seus seguidores pelas escolhas, pelas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Escolher obedecer a Deus, escolher servir a Deus, escolher imitar a Deus no seu desejo, no seu empenho de salvar a todos. Cada um de nós, começando na sua casa, nas suas atribuições sociais, nos seus ministérios na igreja, nos seus serviços no mundo, cada um de nós toca pessoas, cada um de nós envolve as pessoas. E o que a palavra de Deus nos fala é que esse nosso envolvimento com as pessoas deve ser de tal forma que as ajude a conhecer, a experimentar, a viver este amor que salva, que cura e que liberta o ser humano. Este amor que vem de Deus. Dom Helder Câmara tinha uma frase que dizia: é graça de Deus começar bem, é graça maior manter o ritmo, permanecer, mas a graça de todas as graças é nunca desistir, mesmo com dificuldade arrastando, chegar até o fim. Todos nós participamos desta missão que Cristo nos confiou pelo batismo. Todos nós temos as nossas responsabilidades a partir dos sacramentos recebidos, da nossa crisma, da nossa consagração sacerdotal, do sagrado matrimônio recebido, e cada um de nós deve assumir o seu caminho. Quando no Evangelho os gregos procuram Jesus, Jesus, nesta sua ação redentora, ele atrai as pessoas. De fato, o Evangelho nos mostra que todos queriam ir até Jesus, a multidão, inclusive os pagãos. Já não é o templo de pedra que atrai as pessoas, mas é o templo vivo que é Cristo, o lugar onde as pessoas sentem a proximidade de Deus, o cuidado de Deus e a ação de Deus. Os gregos querem ver Jesus. E quando os discípulos vão dizer a Nosso Senhor isso, Jesus aproveita aquele momento em que é procurado para manifestar esta revelação. A revelação que está chegando o momento, que esta procura das pessoas por Ele, que esse desejo de ouvi-lo e de vê-lo, são sinais de que o tempo está maduro para a grande obra de Deus. Por isso Jesus vai dizer justamente, e faz a sua oração:
para que o Pai seja glorificado e que o Pai o glorifique. A glorificação é o reconhecimento de quem Cristo é e daquilo que Cristo realiza pela sua presença no mundo. No Evangelho de São João, a glória de Cristo é revelada, manifestada no alto da cruz. Do trono da cruz, Cristo rege o universo. Cristo salva toda a humanidade. Cristo dispensa o dom de Deus que vai corrigir aquilo que o pecado havia estragado e desvirtuado. Glorificar a Deus, meu irmão e minha irmã, é mais do que elevar palavras. Glorificar a Deus é termos uma vida que esteja em sintonia com o projeto de vida anunciado, testemunhado e concretizado por nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificar a Deus é reconhecer que a nossa vida é semente a ser plantada, partida para frutificar. Que a nossa vida é instrumento que doada se torna causa de alegria, causa também de transformação na vida dos outros. Por isso, uma semente que é guardada, ela não cumpre a sua missão e ela não realiza o bem que deveria ter realizado. Nós não fomos feitos para ficarmos guardados, indiferentes. Nós fomos feitos para sermos doados, para sermos entregues em Cristo, para o bem de todos aqueles que participam da nossa vida, com quem nós nos encontramos, e também para o bem de toda a humanidade, aonde nós estamos inseridos neste nosso tempo e neste nosso contexto. A resposta à oração de Jesus vem do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. É o Pai quem dá testemunho de Jesus. E nós somos chamados a imitá-lo, testemunhando de fato que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus verdadeiro, que veio a este mundo instalar um reino de justiça, de amor, de paz. Um reino que é capaz de transformar os corações mais endurecidos. Um reino que é capaz de converter mentes e corações e dar àqueles que estavam perdidos uma nova oportunidade, não somente de serem salvos, mas de serem participantes na salvação, no resgate de muitas outras pessoas. Nós caminhamos com Jesus, nós acompanhamos nosso Senhor, nós vamos ver a sua paixão, nós vamos ver o seu empenho, o seu esforço e a sua obra, não apenas para admirá-lo. Nós não queremos, meu irmão e minha irmã, e não queira você também, ser observador de Jesus. Jesus não precisa de gente que o olhe. Jesus não precisa de gente que o admire. Jesus precisa de gente que o obedeça e que o siga. De gente que se coloque nas mãos dele, como ele se colocou nas mãos do Pai, para serem instrumentos de transformação do mundo, de transformação desta nossa sociedade, tão marcada por interesses individualistas, por um consumismo desenfreado, tão marcado pelo domínio dos poderosos,
tão marcadas por ideologias e por práticas de disputas que muitas vezes sacrificam os mais pobres e os menores. Cristo não precisa de observadores. Cristo deseja seguidores e realizadores da vontade do Pai. Que Ele possa encontrar em mim, com toda a minha fragilidade, e em vocês também, esta disposição de conhecê-lo, de amá-lo, de segui-lo através do serviço, através da doação da nossa vida, em favor de muitos. Que comece na nossa família, mas que não se restrinja o nosso empenho e a nossa doação ao nosso círculo familiar, porque a nossa família é maior do que aqueles que têm o mesmo sangue e o mesmo DNA que nós. A nossa família é uma comunidade de fé. A nossa família é uma raça humana chamada a uma vida nova, que se dá pela adesão a Jesus Cristo. Que nós possamos ser fiéis a esse chamado e caminhar com Jesus. Queremos seguir Jesus. Queremos servir Jesus. E isto fazemos servindo aqueles que estão ao nosso alcance. Creio